Eu matei o meu marido no dia em que ele pisou na nossa casa pela primeira vez em 10 anos, não com uma faca, mas com palavras que o deixaram sangrando por dentro. O nosso filho mais novo, o que ele abandonou como se fosse um estorvo, agora é o meu maior tesouro, e eu jurei que faria só me implorar pelo perdão que nunca mereceu. Se o dinheiro compra respeito, eu compraria a sua alma com o veneno da verdade, e assistiria enquanto ele se desfaz em cinzas. O sol de Lisboa entrava pelas janelas empoeiradas da nossa casa no Alfama, pintando as paredes de um laranja quente que contrastava com o frio que me habitava desde que ele partira. Eu era Maria, a mulher que todos viam como a viúva estoica, a mãe que carregava o mundo nas costas para manter os 3 filhos de pé. Mas naquela manhã de verão, o ar cheirava a azulejos velhos e a sardinha assada das ruas lá embaixo, e eu sentia o peso de uma década de silêncios acumulados. O meu marido, João, o grande João que sonhava com fortunas além-mar, tinha-nos deixado com uma mala de promessas vazias e uma dívida que me obrigou a lavar escadas nos hotéis do Chiado para pôr pão na mesa. Lembro-me do dia exato em que tudo começou a ruir. Era uma tarde chuvosa de outono, o tipo de chuva que Lisboa derrama como lágrimas de uma amante traída, encharcando as calçadas de pedra até que elas brilhem como espelhos partidos. O nosso filho mais novo, o Tomás, tinha acabado de fazer 5 anos. Ele era o meu milagre, nascido frágil após uma gravidez que me deixou à beira do abismo, com os pulmões que falhavam como um motor antigo e as pernas que se recusavam a obedecer aos comandos do corpo. Os médicos no Hospital de Santa Maria disseram que era uma distrofia muscular rara, algo que o tempo não curaria, mas que o amor poderia tornar suportável. João, o meu João de olhos castanhos e mãos calejadas de pedreiro, olhou para o bebê na incubadora e murmurou: "És forte, ó Tomás. Vais correr como o vento no Tejo." Mas a força dele era ilusão. Nos meses seguintes, enquanto eu acordava de noite para os tratamentos, para as massagens que mantinham os músculos dele vivos, João começou a faltar. Primeiro, foram as noites no estaleiro, onde construía os navios que partiam para Angola e Moçambique, prometendo-nos um futuro de ouro. "É pelo Tomás", dizia ele, beijando-me a testa antes de sair, o cheiro de tabaco e suor misturado com o do vinho tinto que bebia para esquecer. Mas eu via os olhares dele, desviados, como se o choro do nosso filho fosse um lembrete de fracasso que ele não queria carregar. A nossa família era como tantas em Lisboa, apertada num apartamento de 2 quartos no coração do bairro, com as paredes finas que deixavam entrar as fadas vizinhas e o barulho dos elétricos que subiam a colina. Tínhamos a Ana, a mais velha, com 12 anos e um talento para a guitarra que a fazia sonhar com o Coliseu dos Recreios, o Miguel, o do meio, um rapaz de 10 anos com o temperamento de um touro e a curiosidade de um gato de rua, e o Tomás, o pequeno guerreiro de olhos verdes que me olhava como se eu fosse o sol inteiro do mundo. Eu trabalhava como costureira no mercado da Ribeira, remendando saias e casacos para as turistas que vinham atrás do encanto romântico da cidade, enquanto João sonhava com mais. A primeira rachadura veio numa noite de Natal. O pinheiro improvisado com ramos de sobreiro estava adornado com bolas de vidro que eu comprara no Chiado por tuta e meia, e o cheiro de bacalhau cozido enchia o ar. Tomás, agora com 6 anos, arrastava-se pelo chão com os braços fortes que compensavam as pernas inertes, rindo enquanto tentava alcançar os presentes embrulhados em papel de jornal. "Pai, olha! Eu chego lá", gritou ele, o rosto corado de esforço. João, sentado à mesa com uma garrafa de porto pela metade, olhou para ele por um segundo que durou uma eternidade, e depois virou o rosto para o jornal. "Deixa estar, Tomás. Não forces", murmurou, como se o entusiasmo do miúdo fosse uma inconveniência. Eu congelei, o prato de rabanadas na mão, sentindo o calor subir-me ao rosto. "O que queres dizer com isso, João? Ele está a tentar, como tu sempre disseste que ele devia fazer." A minha voz saiu baixa, mas afiada como uma agulha de costura. Ele ergueu os olhos, injetados em sangue, e respondeu: "Não é isso, Maria. É só realista. Ele não vai correr maratonas. Não vai ser como os outros. Porque iludi-lo." As palavras caíram como pedras no chão de azulejos, e vi o riso de Tomás evaporar-se, os olhos dele fixos no pai como se procurasse uma explicação que não existia. Naquela noite, depois de as crianças dormirem, confrontei na cozinha, o vapor da louça ainda no ar. "Ele é o teu filho, João. O nosso filho. Como podes dizer uma coisa dessas?" Ele acendeu um cigarro, o fumo subindo como uma cortina entre nós. "Eu amo, Maria. Mas vejo o que vem aí: médicos, cadeiras de rodas, uma vida de esmolas.
Eu quero dar-lhes mais. Preciso de ir para a África, para os contratos grandes. Lá, ganho o suficiente para ele ter tudo. As promessas dele eram como o fado, belas, mas cheias de saudade. Ele partiu 2 semanas depois, com um beijo na minha testa e uma carta de banco que cobria as primeiras mensalidades da escola da Ana. Os anos seguintes foram um teste de fogo. Lisboa, a cidade das 7 colinas, subia e descia como as minhas esperanças. Eu vendia pastéis de nata na Feira da Ladra aos domingos, costurava até os dedos sangrarem, e pedia favores às tias no Alentejo para mandar dinheiro para os tratamentos do Tomás. Ele crescia, o meu Tomás, com uma mente afiada como uma navalha e um humor que iluminava as noites escuras. Aos 8 anos, já lia livros de história sobre os descobrimentos, sonhando em ser explorador sem nunca sair da cadeira. Mãe, um dia vou navegar no Tejo num barco só meu, dizia ele, e eu sorria, escondendo as lágrimas, porque o pai dele nunca mais ligara. As cartas de João chegavam esporádicas, como chuvas de verão. Estou a construir impérios em Luanda, Maria. Mando dinheiro em breve. Mas o dinheiro nunca chegava inteiro, o que pingava era o suficiente para um mês de fisioterapia, e o resto evaporava em promessas. O Miguel rebelou-se aos 12, juntando-se a bandos de rua no cais do Sodré, fumando cigarros atrás dos contentores e voltando com nódoas negras que eu remendava em silêncio. A Ana, a minha Ana de cabelos negros como o azeite alentejano, fechou-se em si mesma, tocando guitarra até os dedos calejarem, recusando-se a falar do pai. Ele não existe para mim, disse ela uma vez, e eu não discordei. Eu era a âncora, a que mantinha o barco a flutuar no mar revolto do Tejo. Mas à noite, sozinha na cama que ainda cheirava ao perfume barato dele, eu sonhava com vingança. Não a de sangue, mas a que corrói a alma, fazer João ver o que perdera, obrigá-lo a engolir o orgulho que o engolira. Lisboa sussurrava-me segredos nas suas ruelas estreitas, histórias de mulheres que se erguiam das cinzas, como a rainha que mandara queimar o amante infiel. Eu não era rainha, mas era mãe, e isso bastava. Foi numa manhã de primavera, com as jacarandás em flor pintando a cidade de roxo, que o telefone tocou. A voz do outro lado era rouca, marcada por sotaques africanos e anos de sol. Maria, sou eu. João. Estou de volta. E trago tudo o que prometi. O meu coração parou, mas a minha voz saiu firme. Bem-vindo a casa, João. Mas o respeito que exiges. Isso vais ter de conquistar. Desliguei, as mãos tremendo, e olhei para o Tomás, que desenhava mapas no seu quarto. A vingança começava agora. O reencontro aconteceu num café no Rocio, onde o sol filtrava através das folhas das árvores e o cheiro de café forte se misturava ao das castanhas assadas. Eu cheguei cedo, vestida com o meu melhor vestido, um de linho azul que costurara para um casamento no ano anterior, o cabelo preso num coque simples, como as mulheres de Alfama que enfrentam o mundo com dignidade. O Tomás ficara em casa com a Ana, que prometera vigiá-lo como uma leoa. O Miguel, agora com 18 anos, recusara-se a vir. Diz-lhe que não o conheço, rosnara ele antes de sair para o trabalho no estaleiro, o mesmo onde o pai trabalhara outrora. João apareceu pontual, descendo de um Mercedes preto reluzente que parou na praça com um ronco baixo, como um predador satisfeito. Ele mudara, o corpo magro de pedreiro dera lugar a uma silhueta robusta, vestida num fato italiano que gritava riqueza, o cabelo grisalho penteado para trás, revelando uma testa marcada por rugas de ambição. Os olhos, aqueles olhos que me conquistaram num baile no Bairro Alto há 20 anos, agora brilhavam com uma confiança que beirava a arrogância. Maria, disse ele, inclinando-se para me beijar a face, o cheiro de colónia cara invadindo o meu espaço. Estás linda. O tempo foi gentil contigo. Eu recuei um passo, sentando-me à mesa de ferro forjado sem retribuir o elogio. O tempo foi um professor duro, João. Mas ensinou-me a sobreviver sem ti. O empregado trouxe os cafés, um galão para mim, um expresso duplo para ele, e por um momento, ficámos em silêncio, o burburinho da praça enchendo o vazio. Turistas tiravam fotos à estátua de Dom Pedro IV, rindo como se a vida fosse um postal colorido, enquanto eu media o homem à minha frente como uma costureira mede um pano para corte. Eu errei, Maria, começou ele, mexendo o açúcar com uma colher de prata que tilintava como um aviso. Angola foi um inferno e um paraíso. Construí empresas de construção, contratos com o governo, hotéis em Luanda que valem milhões. Mas longe de vós, percebi o vazio. Mandei dinheiro sempre que pude. Interrompi-o com um riso seco,
que soou como o crocitar de uma gaivota no Tejo. Sempre que pudeste. Os cheques que chegavam a pingar, como gotas de uma torneira furada. O suficiente para pagar a cadeira de rodas do Tomás, mas não para os anos de terapia que ele precisou. E as cartas? As que prometiam regresso no Natal, na Páscoa, no aniversário dele. Ele baixou os olhos, o primeiro sinal de fraqueza, e eu senti um formigueiro de triunfo na espinha. Eu sei. O trabalho consumiu-me. Mas agora estou rico, Maria. Posso dar-vos tudo, uma casa nova em Cascais, escolas privadas para os miúdos, tratamentos no estrangeiro para o Tomás. Ele merece isso. O nome do nosso filho na boca dele soou como uma profanação, e eu inclinei-me para a frente, a voz baixa mas cortante: o Tomás merece um pai, João. Não um benfeitor que aparece com ouro para comprar o que destruiu. Ele perguntou por ti todos os dias nos primeiros anos. Onde está o pai? Ele vem brincar. E eu mentia, dizia que estavas a caçar tesouros em África. Agora, aos 15, ele nem pronuncia o teu nome. O rosto dele endureceu, as veias no pescoço pulsando como cordas de viola tensa. Ele é o meu filho. Tenho direitos. E respeito, Maria. Exijo respeito pela família que reconstruo. Rime de novo, desta vez mais alto, atraindo olhares curiosos dos casais à mesa ao lado. Respeito. Vens de um Mercedes e achas que isso apaga 10 anos. O Miguel trabalha 12 horas por dia para ajudar em casa, a Ana toca fado em bares para pagar a universidade, e o Tomás. O Tomás é um gênio da programação, ensina-se sozinho num computador que eu comprei com as minhas costuras. Nós sobrevivemos sem ti. O teu respeito. Ganha-o, se fores homem. Ele pagou a conta com uma nota de 100 euros que deixou o empregado boquiaberto, e saímos para a praça, o sol agora alto, queimando como a raiva que eu guardava. Vai jantar a casa amanhã, disse eu, num tom que não admitia recusa. Vê o que construímos sem ti. E talvez, só talvez, o Tomás te deu uma oportunidade. Ele assentiu, os olhos brilhando com uma mistura de alívio e cálculo. Eu amo-vos, Maria. Isso não mudou. Mas eu vi a mentira nos cantos da boca dele, o mesmo sorriso que usara para me conquistar. Naquela noite, preparei o jantar como uma armadilha. O apartamento cheirava a cozida à portuguesa, carne tenra, batatas e cenouras que cozinhei devagar, como se fervesse as memórias más. A Ana arranjou a mesa com o serviço bom, o de porcelana lascada que herdáramos da avó, e o Miguel voltou cedo, lavado e com a camisa passada, mas os punhos cerrados. Tomás, na sua cadeira de rodas elétrica que eu comprara de segunda mão, desenhava no iPad, os olhos fixos no ecrã como se o mundo real não importasse. Quando a campainha tocou, o ar ficou denso. João entrou com uma caixa de vinhos do Dão e brinquedos caros para o Tomás, um drone e um kit de robótica que custariam um ordenado de um mês meu. Para ti, campeão, disse ele, ajoelhando-se ao nível da cadeira. O Tomás ergueu os olhos, aqueles olhos verdes que espelhavam os meus, e por um segundo, vi a criança que ele fora. Mas então, o miúdo inclinou a cabeça e disse, com uma calma que me gelou o sangue: obrigado, senhor. Mas eu já tenho o que preciso. A minha mãe ensinou-me a construir os meus próprios robôs. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, quebrado apenas pelo tilintar dos talheres. João sentou-se à cabeceira, como nos velhos tempos, e tentou conversa, sobre os netos dos descobrimentos, sobre os projetos em Lisboa que queria financiar. O Miguel respondeu com monossílabos, a Ana com olhares frios, e eu servi o vinho, observando como ele bebia para encher o vazio. Vocês mudaram, comentou ele por fim, a voz embargada. Tornaram-se duros. Eu sorri, erguendo o copo num brinde falso. A vida faz isso, João. Especialmente quando o mar te leva o que amas e não devolve. Naquela noite, depois de ele partir com promessas de visitas diárias, reuni os filhos na sala. Ele quer respeito, disse eu, a voz firme como o granito do castelo de São Jorge. Mas nós vamos dar-lhe verdade. Vamos mostrar-lhe o preço da ausência. O Tomás sorriu pela primeira vez, os olhos brilhando com uma inteligência feroz. Eu tenho um plano, mãe. Envolve código e segredos. E assim, a teia começou a tecer-se, fina como as rendas que eu costurava, mas forte o suficiente para prender um império. Os dias seguintes foram uma dança perigosa,
como o fado que ecoava das tabernas do Moraria, cheio de paixão e dor entrelaçadas. João aparecia todos os fins de tarde, o carro estacionado na rua estreita como um intruso reluzente entre as motas velhas dos vizinhos. Ele trazia presentes, um vestido de designer para a Ana, que ela atirou para o fundo do armário com um "não preciso da tua pena", ferramentas novas para o Miguel, que as aceitou com um grunhido mas usou para construir uma prateleira para os livros do Tomás. Para mim, flores do mercado de Arroios, rosas vermelhas que murchavam rápido, como as intenções dele. Eu deixava-o entrar, servia chá de limão e hortelã, e ouvia as histórias dele sobre Luanda, as praias de areia branca, os contratos milionários com empreiteiras chinesas, a solidão das noites em hotéis de luxo onde o ar-condicionado zumbia como um inseto culpado. Eu pensei em vós todos os dias, jurava ele, a mão tocando a minha sobremesa, os dedos quentes contrastando com o gelo no meu coração. Mas o sucesso exige sacrifícios. Agora, posso compensar. Eu retirava a mão devagar, sorrindo como uma santa de altar, e respondia, compensar. O tempo não volta atrás, João. Mas podes começar por conhecer o Tomás de verdade. O Tomás era a chave, o meu Achiles no calcanhar dele. Aos 15 anos, o miúdo era um prodígio, programava apps no quarto apertado, usando um laptop que eu comprara com as gorjetas das turistas americanas que elogiavam as minhas bainhas perfeitas. Ele criara um jogo simples sobre exploradores portugueses, onde o herói navegava rios africanos em busca de tesouros, mas com twists, armadilhas que representavam as traições da vida. É inspirado no pai, confessou-me ele uma noite, os olhos fixos no ecrã. Mas no jogo, o herói perde tudo e se abandona à família. Eu ri, beijando-lhe a testa suada. Então, deixa-o jogar. João sentava-se ao lado da cadeira de rodas, tentando ligar-se ao filho com perguntas desajeitadas. Gostas de futebol, Tomás? O Benfica ganhou a Liga no ano em que parti. O miúdo respondia com factos frios. O Benfica ganhou em 2019, mas o meu jogo é sobre estratégia, não sobre bolas. Aos poucos, vi as fissuras na armadura dele, o jeito como João se mexia inquieto, como se o silêncio do filho fosse uma acusação muda. Uma tarde, enquanto Tomás codificava, João perguntou, por que não me chamas pai? O Tomás parou, os dedos pairando sobre o teclado, e disse com uma clareza que cortava como vidro, porque o pai que eu imaginava não me deixaria para trás. Tu és o homem que voltou. Eu observava da cozinha, o coração batendo como o sino da Sé de Lisboa ao meio-dia. A vingança não era gritada, era sussurrada, como o vento nos arcos do aqueduto das águas livres. Comecei a partilhar histórias, não as bonitas, mas as cruas. Lembras-te da febre do Tomás aos 7? Eu corri pelas ruas de madrugada para o hospital, sozinha, porque tu estavas ocupado. Ou, o Miguel quase foi expulso da escola por brigas, e quem falou com o diretor? Eu, com as mãos ainda sujas de massa de pastel de nata. João ouvia, o rosto empalidecendo sob o bronzeado africano, e murmurava desculpas que soavam vazias como as conchas na praia de Carcavelos. Mas ele persistia, o orgulho dele uma muralha. Contratou fisioterapeutas privados para o Tomás, comprou um apartamento em Belém para a família se reunir. Vamos começar de novo, Maria. Eu exijo, não, mereço, o teu perdão. Eu ria por dentro, aceitando as chaves com aceno, mas pensando no plano do Tomás. O miúdo, com a sua mente de hacker, descobrirá algo. Durante as pesquisas sobre os negócios do pai, encontrou furos. Empresas em Angola com ligações duvidosas, subornos disfarçados de facilitações, relatórios de corrupção que os jornais lisboetas ignoravam por medo de retaliações. Ele não é tão rico quanto diz, confidenciou-me Tomás uma noite, o ecrã iluminando o seu rosto como um fantasma digital. Parte do dinheiro vem de esquemas. Se eu partilhar os ficheiros. Eu hesitei, o peso da lei como uma âncora. Não, amor. Não vingança suja. Vamos usar a verdade para o desarmar. Mas o Tomás sorriu, aquele sorriso que herdara do avô alentejano, astuto como uma raposa. A verdade é a arma mais afiada, mãe. E eu sei onde cravar. O clímax daquela semana veio num jantar em Belém, no novo apartamento com vista para o mosteiro dos Jerónimos, dourado pelo sol poente. João cozinhara, ou melhor, mandara o chefe do hotel cozinhar, um marisco à algarvia, percebes e ameijoas que cheiravam a mar e excessos. Os filhos estavam lá, forçados pela minha insistência, e o ar estava carregado de tensão,
como antes de uma tempestade no Atlântico. Brindemos à família reunida, propôs ele, erguendo a taça de vinho verde. O Miguel bufou, a Ana revirou os olhos, e o Tomás. O Tomás ergueu o copo e disse, à família: que o passado não nos afogue no presente. Depois do jantar, enquanto João exibia os planos para uma empresa de tech em Lisboa, o Tomás pode liderar o departamento de inovação. O miúdo ligou o portátil à TV de ecrã gigante. Quero mostrar-te o meu jogo, senhor. O ecrã acendeu-se com gráficos vibrantes, um avatar de explorador, alto e confiante, navegando selvas africanas. Mas à medida que avançava, as armadilhas surgiam, rios traiçoeiros, aliados falsos, e o narrador, uma voz sintética, contava a história: o herói deixa a família por ouro, mas o ouro corrói. Quando volta, encontra fantasmas. João riu no início, desconfortável, mas quando o avatar perdeu tudo num flash de pixels, o riso morreu. É ficção, Tomás. Mas dolorosa. O miúdo fechou o portátil com um clique seco. Não é ficção. É a tua história, pai. Ou o que eu imaginei dela. O silêncio caiu como uma cortina de ferro, e vi as lágrimas nos olhos de João pela primeira vez, lágrimas de um homem que via o reflexo da sua ruína. Eu toquei-lhe o ombro, a voz suave como mel envenenado: bem-vindo à verdade, João. Agora, mereces o respeito que pedes. Ele saiu naquela noite, o Mercedes rugindo pela avenida como uma fuga, e eu soube que a teia se apertava. Lisboa acordava com o seu ritmo eterno, os padeiros gritando bola de Berlim, nas esquinas, os elétricos rangendo subidas impossíveis, o Tejo lambendo as margens como um amante relutante. Mas na nossa casa, o ar estava carregado de eletricidade, como o ar antes de um trovão no verão alentejano. João não aparecera no dia seguinte ao jantar em Belém, em vez disso, mandou flores e um cheque com 6 zeros, para o futuro da família. Eu rasguei o cheque à frente do Tomás, os pedaços caindo como confetes de um carnaval amargo. Dinheiro não compra o que partiste, amor. Mas pode queimar. O plano do Tomás ganhava forma nas sombras do quarto dele, onde cabos serpenteavam pelo chão como veias de um corpo vivo. Ele codificava dia e noite, os olhos engestados mas brilhantes, murmurando linhas de Python como orações. Encontrei mais, mãe. E-mails hackeados, não, acedidos publicamente, em servidores mal protegidos. Ele subornou funcionários em Angola para contratos exclusivos. Se isto sair para a imprensa. Eu sentei-me na beira da cama, a mão no joelho imóvel dele, sentindo o tremor da excitação misturada com medo. E se nos destruirmos a nós mesmos? Ele é o pai deles, Tomás. O miúdo abanou a cabeça, o cabelo desgrenhado caindo sobre a testa. Não nos destrói. Liberta-nos. Ele exige respeito. Vamos dar-lhe infâmia. Eu via a dor no coração dele, a criança que ainda ansiava pelo abraço do pai, mas o homem que emergia era implacável, forjado no fogo da rejeição. O Miguel, agora aprendiz no estaleiro, trazia rumores: o teu João, ex-João, está a comprar propriedades no Chiado. Dizem que é o novo rei de Lisboa. A Ana, estudando arquitetura na universidade, desenhava esboços de edifícios que pareciam prisões douradas, para homens como ele. Eles sentiam-no também, o veneno lento da traição, e eu incentivava, não com palavras, mas com o exemplo, a minha coluna reta ao carregar as compras da feira, o meu riso forçado nas conversas com vizinhas que fofocavam sobre o regresso do pródigo. João reapareceu uma semana depois, não no café, mas à porta de casa, às 11 da noite, o rosto marcado por noites sem sono, o fato amarrotado como se tivesse dormido nele. Preciso de falar contigo, Maria. Sozinho. Deixei-o entrar, o cheiro do uísque no hálito dele misturando-se ao do jasmim que eu regava na varanda. Sentámo-nos na cozinha, a mesa de pinho marcada por anos de refeições apressadas, e ele desabafou: o jogo do Tomás. Magoou-me. Mas tem razão. Eu falhei. Deixa-me compensar. Vou assumir a custódia partilhada, investir na educação dele. Ele pode ser o herdeiro do meu império. Custódia. A palavra caiu como uma granada, explodindo na minha mente. Custódia. Achas que podes aparecer e levar o nosso filho, como se fosse o dono de uma fábrica? A minha voz subiu, e quando pelas paredes finas, e eu vi as luzes acenderem-se nas casas vizinhas.
Ele ergueu as mãos, suplicante. Não levar, partilhar. Ele precisa de um pai. E eu exijo, peço, que me deixes ser isso. Ri-me, um riso que veio do fundo da barriga, cru e libertador. Tomás não precisa de um pai rico. Precisa de paz. E tu? Tu precisas de humildade, João. Sai e pensa no que realmente perdeste. Ele não saiu imediatamente, em vez disso, chorou, um choro de homem adulto, soluços abafados contra as mãos, o corpo curvado sobre a mesa como um fado encenado. Eu amava-te, Maria. Amava-os. Mas o medo. O medo de falhar como pai de um filho, defeituoso. Defeituoso. A palavra que ele nunca dissera em voz alta, mas que pairara sobre nós como uma maldição. Levantei-me, a raiva uma chama que me consumia por dentro. Defeituoso. Ele é perfeito, João. Perfeito na sua força, na sua mente que tu nunca viste porque estavas demasiado ocupado a fugir. Sai da minha casa antes que eu te mostre o quão defeituosa a minha paciência se tornou. Ele saiu cambaleando para a rua, onde a lua cheia iluminava as calçadas como um holofote impiedoso. Naquela noite, não dormi, em vez disso, juntei-me ao Tomás no quarto, e juntos, revisámos os ficheiros. Eram dining, transferências bancárias para offshores, e-mails com linguagem codificada sobre luvas, subornos. Publica amanhã, disse o miúdo, a voz firme. No X, no Twitter português. Anónimo, mas com provas. Eu hesitei, o peso da moral como uma cruz, mas então pensei no choro do Miguel aos 10 anos, nas noites em que a Ana se trancava no quarto a tocar viola chorosa. Faz, sussurrei. Pela família. Ao amanhecer, o post saiu, um thread detalhado, com screenshots e links para documentos públicos. O regresso do rei de Angola, riqueza construída em corrupção. Lisboa Justiça. Espalhou-se como fogo em palha seca, repost de jornalistas independentes, comentários de ativistas anticorrupção, até um fado viral com letra adaptada. João ligou-me ao meio-dia, a voz em pânico, o que fizeste, Maria? Os meus parceiros estão a ligar, os contratos a cair. Eu respondi calmamente, como se discutisse o tempo, eu. Nada. A verdade saiu à rua, João. Como o Tejo arrasta os segredos para o mar. Ele veio à minha procura nessa tarde, batendo à porta com punhos furiosos, mas o Miguel abriu e bloqueou a entrada, o corpo de homem jovem uma barreira inabalável. Vai-te embora, traidor. A mãe não te quer. Ouvi os gritos dele na rua, exijo respeito. Sou o pai. E as risadas dos vizinhos, que se aglomeravam como num espetáculo de rua. A Ana filmou tudo, postando no Instagram com a legenda, O Reino de Lisboa. O Tomás riu do quarto, o primeiro riso genuíno em dias. Agora ele sabe como é ser invisível. A vingança não parou aí, era uma maré, subindo devagar mas inexorável. As notícias explodiram no Diário de Notícias, com títulos como Empresário português envolvido em escândalo angolano regressa e enfrenta a justiça. João perdeu o primeiro contrato grande, um hotel no Lumiar, e veio implorando de novo, desta vez de joelhos na minha sala. Perdoa-me, Maria. Eu errei em tudo. Deixa-me ficar, por amor dos filhos. Eu olhei para ele, o homem outrora forte agora encolhido, e senti uma pena misturada com triunfo. Amor. O amor não exige, João. Dá. E tu deste só migalhas. O outono chegou a Lisboa com um manto de folhas castanhas, rodopiando pelas praças como memórias esquecidas. O escândalo de João consumia as manchetes, os telejornais da RTP a dissecarem os seus pecados como abutres num cadáver. Ele aparecia em entrevistas, o rosto magro e olhos fundos, jurando inocência, foram erros de juventude, mas o meu coração está na família portuguesa. As redes sociais fervilhavam, memes dele como um pirata falhado dos descobrimentos, petições online para investigações do Ministério Público. Os nossos vizinhos, outrora curiosos, agora evitavam-me na rua, ou paravam para sussurrar, força, Maria. És a verdadeira rainha aqui. Eu sentia o peso da exposição, como se a cidade inteira me espreitasse pelas janelas em arco. O Tomás recebia mensagens de hackers amadores, oferecendo parcerias, a Ana era contactada por galerias de arte para expor os seus desenhos polémicos, o Miguel, ironicamente, ganhava respeito no estaleiro,
os colegas chamando o filho do vendaval. Mas dentro de mim, a vitória era agridoce, vingança sim, mas também o eco de uma família partida, cujas peças eu colava com fios de resiliência. João não desistia, a teimosia dele era como o vinho do Porto, envelhecendo em rancor. Mandava cartas diárias, escritas à mão em papel caro, cheias de confissões. Lembro-me do nosso primeiro beijo no mirador da Senhora do Monte, o Tejo aos nossos pés como um tapete de prata. Perdi isso por ambição. Deixa-me reconquistar. Eu lia-as em voz alta para os filhos, e ríamos, um riso catártico, que limpava as feridas antigas. Mas uma noite, sozinha na varanda, com o fado de Amália Rodrigues a tocar baixo no rádio, as lágrimas vieram. Não por ele, mas pelo que poderíamos ter sido, uma família unida, navegando as colinas de Lisboa como os elétricos, sem paragens forçadas. O turning point veio numa audiência no Tribunal do Terreiro do Paço, onde João enfrentava acusações preliminares de branqueamento. Eu não queria ir, mas o Tomás insistiu, ele precisa de ver-nos lá, inteiros. Fomos os 4, de braço dado, eu no centro, o Tomás na cadeira, a Ana e o Miguel flanqueando como guardiões. O salão era opressivo, com tetos altos pintados de azul e branco como o céu de Mafra, e o ar cheirava a papel velho e tensão. João sentou-se ao banco dos réus, algemado simbolicamente, o fato agora poído, o olhar varrendo a sala até fixar-se em nós. Quando o juiz chamou testemunhas, surpreendeu-me, Senhora Maria Silva, esposa do arguido, tem algo a declarar. Levantei-me, as pernas tremendo sob o vestido simples de algodão, e caminhei ao pódio, o som dos meus saltos ecoando como um verdito. Olhei para João, os olhos dele implorando, e comecei, Senhor juiz, eu não venho acusar. Venho contar uma história. A de um homem que partiu em busca de ouro e deixou para trás um filho que valia mais que todos os tesouros de Vasco da Gama. Descrevi as noites de febre, as corridas ao hospital, as mentiras que contei às crianças para poupá-las da dor. Ele voltou rico, exigindo respeito. Mas o respeito não se compra com cheques ou mercedes. Constrói-se com presença, com mãos que erguem, não que fogem. A sala ficou em silêncio, quebrada apenas pelo soluço abafado de João. O Tomás, da cadeira, ergueu a voz, o juiz permitiu, num gesto de humanidade, eu perdoei-te no meu coração, pai. Mas o respeito? Isso tens de ganhar sozinho. O Miguel e a Ana assentiram, os rostos firmes como o rochedo da graça. Saímos dali com cabeças erguidas, os flashes dos jornalistas cegando-nos, mas o sol de Lisboa aquecendo as costas como uma bênção. Fora, João aproximou-se, escoltado por polícias, as lágrimas escorrendo livremente. Vocês ganharam, murmurou ele, a voz rouca. Eu exigi o que não merecia. Mas posso ainda ser parte disto. Eu parei, olhando para os filhos, e respondi com a verdade nua, parte. Sim. Mas não como rei. Como um homem comum, que aprende a ajoelhar-se. Ele assentiu, quebrado, e naquele momento, vi o fantasma do João que amara, vulnerável, humano. A vingança culminou numa noite de inverno, com o Natal a aproximar-se e as luzes da baixa a piscarem como estrelas caídas. João convidou-nos para um jantar, de reconciliação, num restaurante no Bairro Alto, o tipo de lugar onde os fadistas cantam de paixão e perda. Fomos, não por fraqueza, mas por força, para fechar o ciclo. Ele chegou humilde, sem carro, de táxi, vestindo um casaco simples. Eu vendi o Mercedes, disse, sentando-se. E contratei um advogado para devolver o que roubei. O império caiu, mas eu quero reconstruir a família. O jantar foi tenso no início, pratos de cataplana fumegante, conversas hesitantes sobre o tempo, o Benfica. Mas o Tomás quebrou o gelo, partilhando o código do seu novo app, um para crianças com deficiências, que mapeava acessibilidades em Lisboa. Quero que ajudes, pai. Não com dinheiro, mas com ideias. João ouviu, os olhos brilhando pela primeira vez com orgulho genuíno. O Miguel falou das suas ambições no estaleiro, a Ana dos seus desenhos. Eu observava, o coração apertado, mas leve. À meia-noite, quando o fado começou, uma morna sobre o mar que leva e traz, João ergueu-se e disse, eu não exijo mais nada. Só peço uma oportunidade. E eu, pela primeira vez em 10 anos, estendi a mão. Então, começa por aqui, João. Pelo respeito que se ganha, não se impõe.
o ano novo nasceu em Lisboa com focos que pintavam o céu de cores impossíveis, e quando sobre o Tejo como promessas de renascimento. A nossa família não era mais a mesma, como poderia ser. Mas tecera-se uma nova tapeçaria, fios de dor entrelaçados com fios de esperança, tecida à mão naquelas ruelas de alfama que nos viram sofrer e erguer. João mudou-se para um apartamento modesto no Intendente, perto o suficiente para visitar, mas longe o bastante para respeitar os limites. Ele trabalhava agora como consultor freelance, usando o conhecimento africano para projetos éticos, e doava parte dos rendimentos para associações de crianças com deficiências, um gesto que o Tomás supervisionava com olho de falcão. Eu via as transformações nele, as rugas mais profundas, mas os olhos mais suaves, como o vinho que amadurece em barris de carvalho. Vinha todas as quartas para jantar, ajudando na cozinha, cortando cebolas com mãos que tremiam menos de ambição e mais de humildade. Lembras-te da primeira cataplana que fizemos? Perguntava ele, e eu assentia, contando a história para os filhos, transformando memórias amargas em lições doces. Tomás chamava-lhe pai agora, hesitante no início, mas com uma firmeza crescente, e juntos programavam apps que mudavam vidas, o último, um mapa acessível para turistas com mobilidade reduzida, já elogiado no público. O Miguel perdoou devagar, convidando-o para um jogo do Benfica no Estádio da Luz, onde gritaram golos lado a lado, o suor e a cerveira derretendo o gelo. A Ana expôs os seus desenhos numa galeria no Lisboa Factory, e João foi o primeiro a comprar uma peça, um esboço de uma família fragmentada, mas unida por linhas invisíveis. É nós, disse ele, pendurando-a na parede do seu apartamento simples. Eu perdoava aos bocados, nas noites em que nos encontrávamos sozinhos, caminhando pelo Tejo, as mãos roçando sem se entrelaçar ainda. Amei-te sempre, Maria, confessava ele, e eu respondia, eu sei. Mas o amor ferido sangra. Cura devagar. A verdadeira cura veio na primavera, quando o escândalo se dissipou como névoa matinal, e João foi absolvido das acusações maiores, falta de provas, disseram os juízes, mas nós sabíamos a verdade. Ele usou isso para se reinventar, fundando uma ONG para a ética nos negócios luso-africanos, com o Tomás como embaixador digital. A cidade, caprichosa como o seu clima, esqueceu o drama e aplaudiu redenção do regressado. Mas para nós, era mais que isso, era a vitória da resiliência portuguesa, aquela que nos faz dançar o fado com lágrimas e sorrisos. Uma tarde de junho, com o sol a banhar o castelo de São Jorge em ouro, reunimos-nos no mirador onde tudo começara. O Tejo estendia-se abaixo, infinito e perdoador. João ajoelhou-se perante o Tomás, não com joias, mas com palavras, perdoa-me, filho. Fui um cobarde. O miúdo, agora com pernas assistidas por exoesqueleto experimental, ergueu-se devagar e abraçou, já perdoei, pai. Agora, anda. Vamos explorar. Eu assisti, o coração pleno como o mar ao amanhecer, sabendo que a vingança fora o catalisador, mas o amor o remédio. João virou-se para mim, os olhos questionando, e eu sorri, estendendo a mão. Respeito conquistado, João. Agora, vivamos. Caminhámos os 4, não, os 5, com a Ana e o Miguel à frente, descendo as colinas de Lisboa, onde cada passo era uma vitória, cada respiração uma promessa. A cidade sussurrava a aprovação nas suas brisas salgadas, e eu soube, éramos inteiros de novo, não apesar das cicatrizes, mas por causa delas. Anos depois, quando o Tomás lançou a sua primeira startup e João discursou ao lado dele num evento no Web Summit, as palmas ribombaram como trovões. Eu, na primeira fila, com o vestido azul remendado mas eterno, pensei, a vida não é um fado de perda, mas de triunfo. E o respeito? Esse, conquistámo-lo todos, no fogo da verdade.